Nicole, o Corém também, o Conselho Regional de Enfermagem, ele também se manifestou, né, ontem em relação a todos esses casos, disse que tomou conhecimento diante desses fatos, diante a publicação das mídias e que dentro das competências deles estão tomando todas as providências, colaborando também com as autoridades e que vão fazer com que a justiça também seja feita e cumprindo esse compromisso com a ética do Conselho de Enfermagem. E eles estão colaborando também com a polícia e atuando dentro das competências legais do Conselho. Tá aí, então é importante também a gente ouvir do Conselho, que é claro, não compactua, não concorda com esse tipo de atitude, porque a gente sabe que isso mancha e muito as imagens dos nossos profissionais de saúde. Inclusive, a filha do João Clemente disse pra gente que confiava, né, que confiou, que tem ótimos policiais, que é quem está com a Camila agora, que é ótimos profissionais, ótimos enfermeiros, técnicos de enfermagem que acompanharam o pai durante esse tempo. Então não vamos generalizar, né? Nós ouvimos dela mesma, a filha do João Clemente, que é uma das vítimas. Então é importante, como a Camila trouxe pra gente agora, a nota do Corém dizendo que, claro, só confirmando aí, afirmando que eles não concordam com esse tipo de atitude, que casos como esses devem ser denunciados e que eles continuam acompanhando. Agora é Valéria que está ali, a filha do João Clemente. Em algum momento, durante o tratamento do seu pai ali no Hospital Anchieta, vocês tiveram acesso, conseguiram identificar por meio dessas imagens? Vocês viram alguns desses 3 profissionais na UTI ou circulando ali dentro do hospital? Vocês conseguiram identificar isso ou não estiveram com eles em nenhum momento? Nós não conseguimos reconhecer, porque como eles estão paramentados, né? Então fica difícil, porque fica com a máscara, a touca, fica difícil de identificar ali. E nós acreditamos também que o momento que eles estavam entrando no leito era no momento que minha mãe, que estava acompanhando meu pai o tempo todo, não estava presente. Porque às vezes ela tem que sair ou para ir no banheiro ou para se alimentar, porque ela estava acompanhando ele o tempo todo. Então ela não conseguiu identificar e reconhecer nenhum deles. E como foi o tratamento dos profissionais lá do hospital? Como foi o atendimento, no geral, de vocês, da família do João, durante esse tempo de internação? O meu pai gostava muito desse hospital, né? Ele confiava muito nesse hospital, já tinha ido lá outras vezes. Eu, particularmente, tinha algumas ressalvas em relação a esse hospital, porque teve outras vezes que meu pai foi ser atendido e demorou, assim, horas, e a gente sabe que no hospital particular, teoricamente, é para o atendimento ser mais rápido. Já teve vezes que ele ficou quase 6 horas dentro do hospital por conta de um resfriado. Mas era um hospital de escolha dele, tanto é que ele saiu daqui de casa dirigindo e foi para o hospital. Ele estava com essa dor igual na eu falei, cabeça. a gente não pode generalizar também. Isso, ele estava com essa tontura, sentindo essa tontura já havia alguns dias, mas ele desconfiava que pudesse ser uma labirintite, algo mais simples, não achou que fosse algo assim mais grave que precisasse de uma intervenção cirúrgica de emergência. Muito triste, muito triste. A gente vendo aí a reação da família, conversando com a Valéria, e como ela diz, todo mundo achou muito estranho a forma como ele morreu. Vocês desconfiaram da situação no momento ou já aceitaram de primeira que teria sido uma morte causada, né, pelo problema, que a cirurgia mesmo, algum problema ali durante a cirurgia ou pós-cirúrgico na situação do seu pai que tenha se agravado e levado ele à morte? Vocês aceitaram de primeira ou vocês começaram a investigar, a tentar entender o que aconteceu? Não, nós sempre desconfiamos, porque ele entrou com uma queixa de um problema cerebral, não era nada relacionado ao coração, ele não tinha nenhuma cardiopatia que justificasse ele ter tido essas paradas cardíacas. Então, na verdade, desde o início a gente já suspeitou que alguma coisa não estava certa. Mas a gente suspeitou que pudesse ter tido, às vezes, algum erro médico na intubação, que foi o que fez ele ficar mais tempo lá.
mas realmente foi porque ele já tinha obesidade, tem a questão fisiológica, ele tinha apneia grave. Então foi isso que levou ele a ficar mais tempo na UTI, mas nunca que a gente imaginou que ele fosse ser vítima de um homicídio. Em novembro ainda, que ele faleceu no dia 18 de novembro, né? Ainda em novembro eu solicitei o prontuário, né, para o hospital, mas eu nem cheguei a abrir, eu recebi o prontuário por e-mail, mas eu nem cheguei a acessar os arquivos, porque é algo muito doloroso. Então a gente prefere acreditar que ele se foi porque era o momento, porque Deus permitiu, mas agora, sabendo de tudo isso, é completamente revoltante. É por isso que a gente está vindo a público para realmente expor esse caso e buscar justiça. No mais, é isso. Eu quero agradecer demais, né? Só se a Valéria quiser falar mais com a nossa equipe. Como eu estava dizendo aqui agora para a nossa diretora, Ana Carla, é muito difícil falar nesse momento, voltar na história. Então, por isso que eu te agradeço demais. Algumas dúvidas que a gente precisava ter tirado, até para contribuir também com as investigações, para saber onde a gente vai cobrar das investigações, do delegado que está com o caso, entender o que as famílias querem. Por isso foi tão importante a gente falar com os advogados. Mas, Camila, só se ela quiser ou os advogados quiser falar mais alguma coisa, tiver algo a falar aqui para o nosso DF Alerta, senão eu quero só agradecer mesmo e deixar o meu abraço para a Valéria e para toda a família ISPA e o meu desejo de que isso tudo seja, né, as investigações possam trazer para eles pelo menos essa sensação de justiça e infelizmente o João não vai voltar. Fica aqui o meu abraço para ela, para toda a família e agradecer os advogados também que falaram. Se eles quiserem falar mais, senão a gente pode encerrar essa parte aqui do nosso ao vivo. Vocês gostariam de dizer alguma coisa, falar sobre as providências que estão sendo tomadas agora diante desse caso? Quais são as medidas que vocês agora estão fazendo diante da família? Bom, primeiramente estamos prestando todo o apoio jurídico, né, e também, de certa forma, psicológico com a família da vítima, né. Já solicitamos a habilitação no inquérito para poder ter essa visualização dos fatos, né, ter uma melhor noção do que realmente aconteceu. E, além disso, estamos buscando a reparação civil, né, do hospital, na esfera civil. Além disso, né, corre também a investigação nas esferas administrativas, né, CRM, Corém, enfim, essas são as medidas que estão sendo tomadas. Além do mais, a gente reforça aqui a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, que se tiverem casos semelhantes, se tiverem alguma desconfiança, também possam buscar os seus patronos, possam buscar algum tipo de informações. Porque, afinal de contas, se houve isso com 3 vítimas, é possível que tenha feito isso também com outras pessoas. Evidentemente, a investigação policial vai tomar as direções, vai tomar as providências e vai descobrir se caso existam outras pessoas. Mas é sempre interessante que outras pessoas também possam buscar os seus advogados, delegacias, para poder saber mais do caso e, enfim, buscar algum tipo de reparação. É isso, Nicole. A Polícia Civil, então, segue investigando esse caso, tá? E daqui a gente segue acompanhando os desdobramentos e até mesmo para saber se mais pessoas serão identificadas e presas.